Olá, tudo bem? Como que você tá? Nós vamos para a terceira aula da atualização da diretriz americana de cardiomiopatia hipertrófica. Aqui, meu objetivo não é só discutir item por item da diretriz, mas é trazer uma revisão da doença para ficar mais fácil para o seu entendimento. Então, foi publicado agora, em maio, 8 de maio de 2028, 2028, 2024, 8 de maio de 2024, no Jack, aqui, a diretriz de cardiomiopatia hipertrófica americana. E agora, a gente vai discutir mais o âmbito do tratamento, porque a gente já falou de fisiopatologia, que é uma doença restrita ao coração, de cunho genético, que causa hipertrofia ventricular, normalmente assimétrica, é mais que 15 milímetros. A gente considera mais que 3 se tiver genética ou história familiar. Pode cursar com obstrução de via de saída de ventrículo, mais que 30 milímetros de mercúrio. Às vezes o ecocardiograma de repouso não consegue captar esses 30, você tem que fazer valsalva ou eventualmente esforço. Normalmente quando é mais que 50 milímetros é uma obstrução mais grave. Além dessa obstrução, você pode ter o fenômeno de SAM, que é o movimento sistólico anterior da válvula mitral, causar uma insuficiência mitral, uma regurgitação. Você faz um remodelamento cardíaco, não só pela hipertrofia da doença, pela distensão do átrio esquerdo, que favorece o surgimento de arritmias atriais. Lembra que a fibrilação atrial é um marco da doença, piora o prognóstico e a gente não está nem aí para o Chades-Vasque. A tendência é anticoagular. A gente também falou que a doença pode causar microisquemias, tanto porque fica um septo desse tamanho para a artéria irrigar, quanto por doença microvascular, por hiperplasia da camada média das artérias. Então faz muitas áreas de fibrose, o que pode ser um substrato anatômico para ocorrência de arritmia ventricular. E esse é um dos principais problemas da cardiomiopatia hipertrófica, porque pode levar à morte súbita. Temos outros também, como sintomas de obstrução, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um tema que eu acho fundamental. Já vou chegar com os dois pés na porta, na parte que mais interessa, que eu sei que você quer mais saber, que é quando indicar CDI, cardiodesfibrilador implantável, no paciente que tem hipertrófica. Então vamos começar dos extremos que eu acho que eles são mais fáceis. Se o paciente tiver tido uma morte súbita abortada, uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sustentada, que é aquela que dura mais que 30 segundos e ou dá sintomas, você vai colocar o CDI. Mas isso daí não é uma conduta específica de quem que tem hipertrófica. Isso é uma conduta de qualquer arritmia ventricular. Mas vamos lá, então vai ser fácil. Aquele paciente que fez já uma arritmia ventricular sustentada, ele tem indicação de CDI como profilaxia secundária. Isso é classe 1 de indicação. Isso é fácil. Isso aí talvez você já sabia. Mas vamos supor que o paciente não teve nenhum evento, você quer prevenir. O que você vai olhar para a prevenção? Você vai olhar alguns aspectos. E aqui a diretriz, ela elenca história familiar de morte súbita ou arritmias ventriculares. Por exemplo, imagina que o pai da pessoa investigada teve já uma morte súbita abortada ou uma morte súbita consumada, ou ele tem um CDI que ele acaba tendo fibrilação ventricular ou taquicardias ventriculares. Pô, pontuou. O que mais que pontua aqui? Se ele tiver uma hipertrofia maciça, mais do que 30 milímetros, é grande, tem lá um septo de 34, putz, esse cara tem alto risco de morte súbita. Se o paciente tem síncope não explicado, como assim? Ele pode ter uma síncope por vaso vagal e isso não implica um risco aumentado de morte súbita. Ele pode ter uma síncope por obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo e isso não implica um risco de morte súbita. Mas ele pode ter uma síncope por uma arritmia ventricular. Aí, opa, isso aí já entra quase lá naquele item anterior. Mas é que como você não estava ali monitorizando
eletrocardiograficamente esse paciente, você não sabe o que aconteceu. Portanto, se a história é sugestiva de arritmia ventricular, ou seja, se aquela síncope não é explicada, talvez valha a pena colocar CDI nesse paciente. Se o paciente tem aneurisma apical, isso é um marcador de risco de morte súbita. Se ele tem uma fração de ejeção menor do que 50. Por que 50? O paciente que tem cardiopatia hipertrófica, ele normalmente tem um ventrículo hiperdinâmico. E a função sistólica é superestimada nessa doença. Considera-se abaixo de 50 um comportamento parecido com as demais doenças que a gente considera a fração de ejeção reduzida abaixo de 40. Então, se o paciente tem uma fração de ejeção menor que 50, ele já tem um alto risco. Tudo se passa como se ele tivesse uma disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, com fração de ejeção menor que 40%. Beleza, ele pontuou pelo menos um desses. Você pode usar a calculadora americana para estimar risco cardiovascular, estimar risco em 5 anos de morte súbita. E a depender desse risco, você pode indicar o CDI. Como que calcula? Eu deixei o site aqui, você vai ter que clicar lá e preencher item por item e no final a calculadora já vai dar a porcentagem de risco e se acha favorável ou não o implante de CDI. Mas vamos supor que você respondeu não para todas as perguntas, é um paciente mais tranquilo que está de frente. Você vai ver no Holter se ele tem taquicardia ventricular não sustentada. Porque se for sustentada, aí já entra lá naquele item verdinho lá. Você tem que colocar CDI nesse cara. É profilaxia secundária. Mas não sustentada, você vai avaliar. Você também vai estimar o risco usando a mesma calculadora. Um detalhe importante dessa TVNS é que a diretriz ela fala, olha, se tiver mais que 3 episódios de TVNS, porque ele teve um só, com 120 batimentos de frequência, 120 batimentos por minuto de frequência, talvez não tenha um risco tão grande. Mas vamos supor que o cara teve 10 TVNS. TVNS com mais de 10 batimentos. TVNS com frequência ventricular maior que 200. Então esse cara tem um risco maior de morte súbita. Talvez valha a pena colocar CDI, uma indicação 2A. Mas vamos supor que não tem nada disso. Não é profilaxia secundária, falou não para a história familiar, para um septo de 30 ou mais, não tem história de síncope sugestiva de arritmia ventricular, não tem aneurisma apical, fração de ejeção maior que 50%, e você fez Holter e não viu TVNS. Já começa a não querer colocar a CDI. Um outro detalhe que pode ajudar na tomada de decisão é a ressonância com contraste. Por quê? O contraste ele vai impregnar em matriz extracelular, em fibrose. Se o paciente tem um alto percentual de realce tardio por gadolínio, ele tem muita fibrose. E aí quem tem mais fibrose tem mais risco de arritmia ventricular e morte súbita, portanto. Quantos por cento, Gabriel? A diretriz não tem um número exato aí para isso, mas os estudos apontam para mais do que 15%. E se ele não tiver nada disso, a ressonância não tem muita fibrose, não tem nada daquilo que você falou, não é profilaxia secundária, se ele não tem nada, não é para colocar CDI. Porque o CDI tem riscos, risco de infecção, risco de choque inapropriado, é um procedimento invasivo. Uma coisa que é importante, que é má prática fazer, é colocar CDI para autorizar atividade física. Isso não existe. Isso aqui, indicação 3, harm. Você está fazendo mal para o paciente. Então, vou colocar um CDI para você poder jogar bola. Não existe isso. Você vai colocar CDI se tiver indicação de prevenção de morte súbita. Eu fui claro? Vamos mudar de pasta. Remédio. Como que funciona o tratamento medicamentoso na cardiopatia hipertrófica? Antes de eu começar aqui e soltar aquele monte de evidência, quero falar que o tratamento medicamentoso ele é para melhora de sintoma. Não é para redução de desfecho duro, para redução, por exemplo, de mortalidade.
Então, você vai ter que prestar muita atenção nos sintomas do paciente. Então, vamos lá. O que a diretriz fala? Ó? Em pacientes que têm a cardiopatia obstrutiva... Gabriel, lembra o que é obstrutiva? Quando você tem um gradiente maior que 30, principalmente um gradiente maior que 50, dá mais sintomas. 30 é o corte. Então você tem lá cardiopatia obstrutiva, você tem sintomas atribuídos à obstrução. Não lembro, assiste as 2 aulas anteriores. A droga de escolha é beta-bloqueador. Preferencialmente aqueles beta-bloqueadores que não causam vasodilatação, como por exemplo metoprolol, atenolol. Não é para escolher o nebivolol, o carvedilol, entendeu? Pensa no atenolol, no metoprolol. E aí você vai dar a máxima dose para ele ficar livre de sintomas. Ah, Gabriel, meu paciente não pode tomar beta-bloqueador porque ele tem alguma contraindicação. Então você vai dar bloqueador de canal de cálcio. Posso dar amlodipino, levolandipino? Não, não é para dar bloqueador de canalço que tem a propriedade de vasodilatação. É para dar verapamil ou diltiazem. Fechou? Não pode amlodipino, pense em verapamil. Quanto? Começa 40 de 8 em 8 e vai aumentando dose máxima de 420 miligramas dia. Que mais? E nos pacientes que você já deu um beta-bloqueador, se até associou bloqueador de canal de cálcio, isso eventualmente pode, mas você tem que monitorizar pelo risco de bloqueio do nó atrioventricular. Mas você sabe o que você fez. Isso aqui é o seguinte, ó. Você viu que o sinal está vermelho, você olhou para um lado, não vem cá, você olhou para o outro lado, não vem cá, não tem problema atravessar a rua. Isso daqui pode ser feito, mas não é recomendado para a galera geral. Isso aqui, alguns especialistas fazem, você mistura, sei lá, um atenolol com verapamil e vai monitorizando. Se não tiver problema, que problema tem dá? Mas você tem que monitorizar. Mas vamos supor que você fez tudo isso e o paciente continua lá, muito sintomático. Tem uma medicação nova que chegou no mercado, caríssima, não é acessível ao SUS, que é inibidor de miosina. Próximo slide eu vou falar dela. Ou você pode partir para terapia de redução septal. Na prática é isso que você vai fazer, tá? Para pacientes que têm sinais e sintomas congestivos, que está com retenção hídrica, você pode, com muito cuidado, com medo, fazer um pouquinho de diurético. Por quê? Porque o diurético vai promover uma vasodepressão. E tudo que esses pacientes não podem é ficar desidratados, porque você piora o gradiente de saída no paciente obstrutivo. O que mais? O paciente não sabia que ele tinha hipertrófica, estava lá malzão e estava tomando um enalapril para pressão. Não pode. Toda medicação vasodilatadora piora a gradiente de saída do ventrículo esquerdo e, portanto, não é recomendado. É ideal que se suspenda e que deixe, por exemplo, um beta-bloqueador no paciente que tem gradiente maior do que 30. No que não tem gradiente maior do que 30, tudo bem. Foi claro, tem uns detalhezinhos que tem que prestar atenção. Aqui, ó, essa medicação é uma medicação nova, chamada Mavacantem, tem M antes do T. O mecanismo de ação, ela inibe as ligações de actina e miosina e promove um relaxamento do coração. Grava assim, ó. O Mavacantem é como se fosse um miosan do coração. Ele é um relaxante muscular. Pensa assim, não é, mas só para você lembrar, pensa desse jeito. E para quem que ele foi estudado? Para pacientes que têm cardiopatia hipertrófica, mais de 18 anos, que têm o padrão obstrutivo com gradiente maior do que 50. Aqui é um perfil de paciente mais grave, mais sintomático, NIRA classe 2 ou 3. Fração de ejeção maior que 55%. Porque você não vai dar um relaxante do coração que tem disfunção ventricular sistólica. E eles não podiam ter história de síncope ou arritmia ventricular sustentada nos últimos 6 meses. E qual foi o benefício visto no estudo Explorer? Melhora de sintomas e acabou também reduzindo a indicação de terapia de redução do septo. Eu vou falar disso nos próximos slides.
Importante, você vai dar um Miosan pro coração, um relaxante muscular para esse coração que tá hiperdinâmico, que tá parrudo. E se cair a fração abaixo de 50%, você tem que parar a medicação. Você tem que parar isso daí, porque lembra que a gente falou que o 40 nos outros aqui é o 50? Então pega essa dica. Tem que suspender a medicação. Isso aqui é importante, ó. Terapia de redução septal. O que é isso aqui? Vamos ver. Ó, em pacientes que têm o padrão obstrutivo, eu falei não obstrutivo? Tô falando do obstrutivo. A última vez que eu vou falar, gradiente maior do que 30, principalmente gradiente maior do que 50. Que tá lá, muito sintomático, cansado, falta de ar, tá tendo dor no peito, e você já deu o beta-bloqueador tanto que ele aguentava, já fez tudo, aí você indica a terapia de redução septal, principalmente cirurgia, miomectomia, é dar uma bifada naquele septo, para melhorar o gradiente de saída. Em pacientes que tá sintomático, que tem obstrução de via de saída, e ele tem que mexer, sei lá, em coronária, ele tem que mexer na válvula mitral por outros motivos, eu vou comentar esse detalhe. Ele tem que fazer qualquer cirurgia no coração, você aproveita e já faz a miectomia, classe 1 de indicação. Para aqueles pacientes que têm um padrão obstrutivo, tá assintomático, você deu remédio, você não está controlando, e fazer uma cirurgia dessa, uma cirurgia aberta, miectomia, pode ser muito arriscado. Você pode fazer um procedimento menos invasivo, que é a ablação alcoólica do septo. Eu vou explicar mais para frente. Vamos lá, o que você não pode fazer? Você não pode fazer em pacientes assintomáticos. Você não vai abrir o peito de um cara que não está sentindo nada. Ah, mas ele tem gradiente alto. Mas ele não está sentindo nada. Para que você vai mexer nisso aí? Oxi, se ele começar a sentir, aí você faz a cirurgia. Para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de miomectomia e tem lá uma insuficiência mitral, principalmente por causa de SAM, não é para mexer na válvula mitral. Porque quando você tirar esse septo super espesso, a válvula mitral ela pode voltar a funcionar normalmente, porque existe um efeito Venturi de tracionamento ali na saída do ventrículo esquerdo. Aqui, ó, presta atenção nesse slide. Deixei aqui uma figura bem ilustrativa. Então você tem aquele septo, aquele bifão, aquele tarugo e está obstruindo a saída do ventrículo esquerdo, tracionando a válvula mitral, fazendo insuficiência mitral. Você vem aqui e você faz uma cirurgia e você tira esse septo, abrindo a avenida, abrindo a rua. Isso acaba melhorando a performance da válvula mitral, porque você tira aquele efeito Venturi de tracionamento anterior da válvula mitral e ela passa a não ter mais aquela regurgitação que outrora tinha. Para quem você não pode fazer essa cirurgia pelo risco cirúrgico proibitivo, você pode fazer ablação alcoólica do septo. O que é isso? Você vem um CAT, tem que ter anatomia favorável, e você vem aqui e injeta álcool a 95%. Causa um infarto dessa região, essa região vai necrosar e vai afilar. Não tem benefício para gradientes muito altos, principalmente maior do que 100 milímetros de mercúrio, e para septos muito espessos, como por exemplo, mais do que 30 milímetros de espessura. Combinado? Então a primeira opção é cirurgia, para quem não pode ablação, e não vale ablação para quem é muito grave, tem um gradiente maior que 100 ou um septo maior do que 30. Tem que ter anatomia favorável. O que eu preciso saber de fibrilação atrial na cardiopatia hipertrófica? Eu não quero nem saber do Chades-Vasque desse paciente. A tendência é anticoagular.
Você só não vai anticoagular quando tiver um risco de sangramento proibitivo. Naqueles pacientes que têm CDI e acaba detectando um ritmo atrial acelerado, muito provavelmente uma fibrilação atrial, e que dura mais do que 24 horas, e você não detectou no eletrocardiograma de superfície para fazer diagnóstico bonitinho de FA, você tem aquela R em inglês, que é... esqueci a sigla, o significado da sigla, mas é uma atividade atrial rápida detectada nesses monitores. Então você tem lá uma provável fibrilação atrial subclínica, você não fez o eletro de superfície para diagnosticar, e que dura mais de 24 horas. Meu amigo, esse cara provavelmente tem uma FA, anticoagula ele que ele vai ter um AVC se você não fizer isso. A fibrilação atrial não é algo muito tolerado no paciente hipertrófico, porque ele depende no ciclo cardíaco daquela terceira fase da diástole, que é a contração atrial. Esse ventrículo esquerdo ele é duro, tem uma disfunção diastólica e ele não enche direito. Às vezes ele é despessado, até pequenininho. Então você precisa desse pumping do átrio para encher o ventrículo. Quando você perde isso na fibrilação atrial, que começa a fibrilar, a chacoalhar, você não tem mais essa contração atrial. E o paciente ele pode ficar muito sintomático. Então, em pacientes com cardiopatia hipertrófica, a tendência é fazer a estratégia de controle de ritmo, ou seja, não tolerar a fibrilação atrial, tentar trazer para o sinusal, seja com medicação, você pode fazer mão de antiarrítmicos e eventualmente você pode fazer ablação, é também indicação 2A. A ablação na cardiopatia hipertrófica, ela tem um detalhe que ela não tem uma boa performance como em outras doenças. Existe um risco maior de recorrência de FA, talvez até pela própria doença e pelas alterações macro e microscópicas que ela promove. E o que eu preciso saber no tratamento das arritmias ventriculares? Vamos lá. Em pacientes que estão lá com arritmia ventricular mal tolerada, toda hora fazendo taquicardia ventricular, o CDI não para de dar choque, você também não para de fazer atividade, faz bursts, ATP, tá lá tendo muito evento, já tá com a amiodarona, tá com beta-block no talo, tá com todas as medicações, não tá conseguindo controlar, tá na hora de pensar em transplante cardíaco para esse paciente. Eu falei agora há pouco, esses pacientes com doses máximas de antiarrítmicos, que mesmo assim estava tendo uma arritmia ventricular, você considera transplante? Então significa que você pode dar antiarrítmico para eles. É lógico, a primeira medicação vai ser o beta-bloqueador, eu falei muito disso agora há pouco. Mas se ele está tendo escapes de arritmias ventriculares, você pode dar amiodarona. É a medicação que a gente mais usa na cardiopatia hipertrófica para a arritmia ventricular. Uma coisa que é importante falar é que às vezes chega o cara lá com hipertrófico e tá tomando só amiodarona. Nem tentaram beta-bloqueador dele. Isso está errada. Não é assim que faz. A medicação de escolha é beta-bloqueador para melhora de sintoma, principalmente no obstrutivo. E se o paciente acaba tendo muita arritmia ventricular, é importante que você já pensou em CDI para profilaxia primária ou secundária de morte súbita. Mas pensando na diminuição da quantidade de arritmia ventricular, você já deixou o beta-bloqueador, aí você pode associar a amiodarona. Então a amiodarona não vai ser a primeira opção em cenário algum, ok? Bom, e você fez tudo isso, o paciente ainda está tendo sintomático, você pode tentar a ablação, mas tem que ser taquicardia ventricular monomórfica. É uma ablação mais complexa, às vezes precisa fazer ablação epicárdica além da subendocárdica, porque não é tão simples assim e precisa ser avaliado por uma equipe de eletrofisiologia bem experiente na condução desse caso. Para a condução desses casos. Esse é um ponto muito interessante, porque tradicionalmente a cardiopatia hipertrófica está associada à morte súbita. E a galera, por muito tempo, suspendeu a atividade física. E olha o que essa diretriz 2024 fala. Fazer atividade física leve a moderada intensidade recreacional é benéfica pelos benefícios da atividade física como um todo.
Ó, Gabriel, mas o que é essa leve a moderada? Ó, que tem uma intensidade de até 6 metros. Putz, é complicado você medir isso. Tem um monte de tabelinha. Ai, nadar. Meu, mas nadar leve é uma coisa. A natação do Michael Phelps é outra, entendeu? Ah, jogar tênis. Eu jogo tênis. Você pega aqueles senhorzinhos, fica jogando duplo. Ai, bolinha aqui, bolinha ali. Meu, sei lá quantos metros gasta. Gasta pouco, match. Jogar tênis assim. Aí você pega a galera que já é primeira classe, que é pro, tá ali jogando Roland Garros. Não, sei lá quantos metros você deve gastar. Muitos metros. Porque cansa muito, você dá forte na bola toda hora. Movimentação rápida de perna, explosão toda hora. É diferente, entendeu? Ah, você vai ver pela frequência cardíaca, até 70% da frequência cardíaca máxima. Beleza, mas você tem que ter feito um teste cardiopulmonar para você saber qual que é a frequência máxima. Porque aquelas estimativas eu acho elas muito ruins. E pelo nível de percepção de espinéia, você pode usar a escala de Borg e até 14 é considerado moderado. Uma coisa que tem mudado as diretrizes são os novos registros de cardiopatia hipertrófica. O que tem observado? Que não morre tanto assim com atividade física. E existem alguns registros que até sugerem diminuição de mortalidade com exercício físico extenuante. E isso está sendo muito questionado atualmente, porque é quase uma mudança de paradigma. No final das contas, você vai ter que avaliar caso a caso e você vai ter que ter uma conversa muito franca com o seu paciente sobre riscos e benefícios da atividade física intensa. Vamos supor que o cara é atleta e descobriu isso daí. Importante você descobrir se aquilo que você está achando que é cardiopatia hipertrófica não é um coração de atleta, tá? Porque às vezes você vai acabar com a carreira do cara, você vai acabar com os sonhos do cara, dando uma doença que ele nem tem. Às vezes aquela hipertrofia é só porque ele é um coração de atleta. Importante isso. Mas foi tema lá da primeira parte. Ó, quem tem teste genético positivo, mas não tem fenótipo, não tem doença, não tem espessura de septo, nem outros achados, a princípio, 2A, faz o que você quiser. O que não tem benefício é restringir a atividade vigorosa de todo mundo com cardiopatia hipertrófica. E o que também não tem benefício, é até danoso, é colocar um CDI para essa pessoa participar de uma atividade física de alto desempenho. Bom, eu trouxe aqui os principais temas da diretriz, os temas que eu julguei serem mais sensíveis. Eu espero muito ter ajudado. Com certeza, com essa aula você pegou alguma coisa, mas com certeza você também não pegou tudo, porque ninguém pega tudo de informação. Então, agora que você fez um ganho de conhecimento, você tem que estudar, porque se você deixar a curva natural, você vai esquecer, é normal, não é que você é burro. Todo mundo é assim, aquilo que você não vive, aquilo que você não relembra, não revisa, não reestuda, tende a esquecer. Tá aqui, ó, a diretriz muito legal, achei ela muito bem escrita, vale a pena ler. Se você quiser ler alguma coisa adicional, veja os principais estudos que são referenciados na diretriz e dá uma olhada sempre em livro-texto, porque livro-texto tem uma linguagem diferente, tem alguns insights diferentes que são bem interessantes, acaba explicando algumas coisas que a diretriz passa batido, principalmente em termos de fisiopatologia e entendimento da doença. Obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia. Grande abraço.